Olá, amigo da Seringueira, estamos de volta com o Morning Call, essa semana gravando aqui em 18 de outubro de 2026. Aí vocês vão perguntar, Diogo, na primeira semana foi segunda, na segunda semana foi terça, agora você está gravando na terça para publicar na quarta de manhã, é isso mesmo? É isso mesmo, pessoal. Esse é o batidão aqui do Diogo Esperante. Tem semana que eu gravo na segunda, semana que eu gravo na terça, semana que eu gravo na quarta, e você fica atento aí, porque não importa o dia que eu gravar, vai ser o dia que você vai ficar bem informado. Então vamos lá, já olhar o que aconteceu na semana passada na TSR 20, a gente teve uma alta forte na semana passada, chegamos a bater 1,73, depois voltou 1,72 e estamos passeando aí nessa faixa entre 1,70 e 1,73 já há algum tempo, né? E o que os analistas estão falando sobre isso? Vamos ver lá o Sanseers, que é um canal de mídia de commodities muito importante lá da China. O Sanseers analisa que a demanda vai indo bem, pessoal, vai indo bem a demanda lá na China. A oferta é que não está indo tão bem assim. Como é que eles medem isso? Eles olham para os estoques. Existem alguns estoques reguladores lá na China, que são estoques importantes, como o de Qingdao, o estoque lá da Bolsa de Xangai. Então eles vão olhando, se o estoque começa a cair, quer dizer que está entrando menos borracha e saindo mais borracha, você está entrando menos do que está saindo. Então esse é um indicador que o pessoal do Sanseers analisou para dizer que na avaliação deles, esse patamar atual de preço é um patamar que está bem valorado, que no curto prazo a tendência é que ele se mantenha bem avaliado e para médio e longo prazo, agora que estamos terminando o pico de safra lá no Sudeste Asiático, ele tem uma possibilidade de alçar novos voos e chegar a novos patamares de alta, tá ok? Por quê, pessoal? Porque a oferta agora ela tende só a cair. Que a gente saindo do pico de safra no Sudeste Asiático, os principais produtores, Tailândia, Indonésia, Vietnã, eles vão produzir menos borracha. E aí a quebra que nós vamos então finalmente poder quantificar que tivemos nessa safra, ela vai se tornar evidente. E aí a falta entre oferta e demanda deve dar aí um novo suporte para os preços. É isso que a gente está de olho, então você não perde aqui as análises semanalmente no Morning Call para eu poder atualizar vocês do que está acontecendo. Mas a gente não olha só para a TSR20, a gente olha também para o dólar. O dólar aqui no Brasil, na semana passada, ele caiu. E agora a gente teve uma leve recuperação já para essa semana que vocês estão vendo nesse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês. Pessoal, vamos ficar de olho em uma coisa em relação ao dólar, porque a gente, como eu falei na semana passada, tem toda a novela norte-americana, a gente tem se vai cortar juros, se não vai cortar juros, a gente tem se vai parar a paralisação ou se vai continuar a paralisação. Isso a gente teve já a confirmação na semana passada. Donald Trump entrou em acordo com o Congresso e encerrou a paralisação do governo norte-americano, mas não adianta a gente ficar olhando só para fora, porque tem algo aqui dentro no Brasil que está influenciando, que são os swaps cambiais, que é quando o governo brasileiro sai vendendo dólares da sua reserva para segurar o câmbio. Por que o governo brasileiro faz isso? Porque se ele não faz isso e o câmbio sobe, 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 isso tem um impacto aonde? Na inflação. E esse é um dado que o governo acompanha muito de pertinho. O governo não quer perder a mão da inflação. Então, uma forma dele fazer isso é ele controlar a taxa de câmbio, não deixar com que ela suba muito. E aí esses swaps cambiais que o governo tem anunciado desde setembro, eles têm desempenhado um papel toda vez que a moeda sobe um pouquinho, você vê, agora vamos bater 5,30. O governo, hoje mesmo, dia 18, estou gravando para vocês, se eu não me engano, aconteceu agora uma hora atrás, 2 horas atrás, às 11 horas da manhã, o governo soltou um swap cambial de 45 mil contratos, algo do tipo. Então tem que ficar de olho na
ação do governo em relação à taxa de câmbio, tá? Isso é hoje o que está, na verdade, criando esse limitante para que eu diga a vocês que o vilão aí nessa projeção da referência GEB10 para o próximo bimestre é o câmbio. Como eu falei na semana passada, continua sendo o câmbio. Né? Se a gente olhar, a gente tem uma internacional a 1,72, levemente acima do que fechou a última média do bimestre passado. Mas a gente tem um câmbio já com uma queda aí de 1,2% a 5,36 de média contra 5,43 de média do último bimestre. Isso quer dizer que os 10,45 que temos válidos para o bimestre de outubro e novembro, para dezembro e janeiro está projetado em 10,33, uma queda de 1,1%. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficar de olho aí, internacional com viés de leve alta, dólar com viés de baixa e limitado aí pela ação do governo brasileiro dos swaps cambiais. Vamos então falar de estoque nacional. Isso é importante, pessoal. Por quê? Então, olhamos então para a referência, olhamos para o mercado internacional, agora vamos voltar para o tema, como que está o mercado brasileiro, a demanda aqui dentro, os fatores domésticos, né, que a gente chama. Então, falando do esfriamento da demanda das pneumáticas. Uma coisa que eu estava conversando com um colega meu, que é um gerente contábil de uma importante usina aqui do nosso setor, ele falou, Diogo, todos nós sabemos, né, que no final do ano as indústrias em geral elas reduzem os seus estoques, né? Então, neste contexto em que a gente tem uma situação estrutural, como a gente vem caracterizando, de um menor mercado para o pneu brasileiro contra o pneu importado chinês, a gente ainda neste momento tem um outro componente aí que é normalmente, né, a redução que é feita de estoques no final do ano. Por quê? Porque além da gente no final do ano controlar o estoque entre o que eu vendi e o que eu preciso comprar para manter a minha reserva de estoque, eu também preciso reduzir os meus estoques para ter um melhor resultado, porque quando finda 31 de dezembro eu fecho o resultado do ano. Se eu tenho muito estoque, o que acontece? O meu resultado ele é pior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o meu estoque no final do ano, é o que a maioria das indústrias fazem, né? Para conseguir equalizar um bom resultado ali no final. Mas, neste ano, a gente tem duas coisas que estão trabalhando aí em conjunto com essa, vamos chamar, boa prática de redução de estoques no final do ano. Uma é que a previsão para o mercado no ano que vem não é tão boa assim, então aí mais uma razão para se trabalhar com estoques baixos, vamos chamar até de mínimos agora nesse final de ano. E outra coisa que esse meu colega chamou a atenção, que eu achei muito interessante, é o projeto de lei número 1087 de 2025. O que é esse projeto de lei? Ele altera algumas questões ali no imposto de renda e a principal delas, porque a gente está comentando aqui, é a taxação de lucros e dividendos a partir de um certo valor que pega as indústrias em cheio. É dizer que a partir do ano que vem, o que tiver de divisão de lucros e dividendos vai ser taxado com uma alíquota de 10% a mais. Então, isso leva também a uma tendência de se reduzir o máximo de estoque agora, ou seja, melhorar o máximo o resultado para o final deste ano, para poder se distribuir lucros e dividendos o máximo este ano. Por quê? Porque o que deixar para distribuir no ano que vem vai ter um custo maior de taxação. Então, gente, essa lei aí é importante a gente monitorar, porque ela está trazendo para esse momento agora de final de ano mais arroxo em relação à demanda. Por isso, isso tudo caracteriza essa sensação que a gente tem
percebido aí junto às usinas de que as indústrias pneumáticas estão frias, geladas, sem aquele interesse, aquela competição, aquela concorrência umas com as outras pelo volume de borracha nacional. E isso revertendo aí no que está todo mundo já projetando, na redução dos plus de negociações. E aí, olhando para tudo isso, a estratégia comercial da usina, ela já vem demonstrando no campo uma baixa. Do que? Da participação. Eu expliquei isso em vários vídeos que eu fiz lá para o canal, sempre explico essa questão aqui no Morning Call, de como que é feito, né, a composição do preço dentro da estratégia comercial de uma usina. Então é o preço de venda é a base da commodity, mais o plus de negociação. Então, isso explica por que a base da commodity ela está estável, mas o que está caindo é o plus de negociação. E aí, para isso, eu tenho que reduzir a participação, porque o valor que eu vou pagar pela matéria-prima, ele tem que encaixar dentro desse quebra-cabeça. E saiu o número do Instituto de Economia Agrícola para o coágulo da RC53 no mês de outubro. Vocês lembram que na semana passada eu apresentei o número da FamaSul, 4,29, saiu do Instituto de Economia Agrícola 4,30. Bom, um bateu com o outro, basicamente. É como se eles tivessem combinado, mas a verdade é que eles estão captando aí preços de mercados, né? FamaSul lá no Mato Grosso do Sul, o IEA aqui no Noroeste Paulista, são mercados aí que têm preços muito similares, né? Por isso saiu esse número, e aí quando a gente faz a análise de participação, e eu prometo para vocês que eu vou fazer um gráfico, fiz aí só um indicativo, vou atualizar esse gráfico, publicar lá no canal e trago aqui para vocês no próximo Morning Call. A gente lembra, deixou o agosto com 87%, viemos setembro 82% e agora outubro 78% de participação, é o que está apontando aí os R$4,30 apurados pelo Instituto de Economia Agrícola como preço recebido no campo pelo quilo do coágulo da RC53. Tá bom, pessoal? Então, tá clara aí a tendência de queda nas participações. O valor de 4,30, se vocês me perguntarem para o quilo no 53, é um valor médio que eu tenho visto ser negociado no mercado. Óbvio, como eu sempre falo aqui, tem situações e situações, tem usinas que estão menos expostas, tem usinas que estão com menos estoque, usinas que estão mais estoque, então você vai encontrar uma variação aí desse preço da RC53, lembrando sempre que eu estou falando aí no caso de uma borracha pessoa física, tá? Uma borracha pessoa física, preço na banca, né? Isso é importante, que às vezes o pessoal, eu negocio colocado, eu negocio pessoa jurídica, aí são outros cálculos, tá, pessoal? Que eu vou ensinar vocês a fazerem numa surpresinha que vai ter aí logo mais, que vai ser algo que eu vou trazer especialmente para vocês aqui, nossos seguidores do canal aqui. Vai ser um curso em que eu vou explicar todos esses detalhes. Você vai poder fazer esse curso e o nome do curso vai ser Como Negociar Melhor a Sua Borracha. E aí eu vou ensinar tudo isso por detalhes, mas aqui no Morning Call não cabe, porque a gente tem só 10, 15 minutos, então só dizer para vocês que para o produtor pessoa física, borracha FOB, ou seja, vendida na banca, apuramos aí esse valor de 78% de participação. Tem negociações de cooperativas que tem um adicional, a cooperativa tem o crédito presumido de PIS/COFINS, isso ajuda ela a conseguir recuperar parte desse crédito do PIS/COFINS e beneficiar os seus cooperados aí no preço, por isso que a gente vê preço de cooperativa um pouquinho melhor aí, mas o que eu tenho visto o mercado neste mês de novembro está batendo com o que o IEA e a FamaSul mostraram em outubro, e a previsão para dezembro e janeiro é de uma participação possivelmente média menor
ainda, tá? Por conta de tudo que a gente está falando aí da condição das indústrias. Então, pessoal, é ficar de olho, é assistir aqui o Morning Call e é fazer uma boa negociação da sua borracha natural para driblar aí essas situações, encontrar parceiros que tenham as melhores condições, buscar as cooperativas, por que não, como uma ferramenta. Então, fiquem ligados aqui no Morning Call, fiquem ligados no canal Diogo Esperante, que em breve vai vir muita coisa legal aí para vocês, tá ok? Pessoal, uma boa semana a todos aí e até o próximo Morning Call. Um abraço.